Irmãos, a paz do Senhor Jesus, o meu nome é Rafael Carlos e nós estamos aqui para fazer mais um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, sendo dessa feita o assunto o Ministério de Evangelista. Quero agradecer desde já a cada um que se inscreveu em nosso canal, que tem compartilhado as aulas, que tem divulgado esse trabalho, que tem como único objetivo levar a palavra do Senhor a todos e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Espero que essa aula edifique a sua vida, lhe ajude na sua preparação de escola dominical, acrescente o seu conhecimento e também desperte você para frequentar a escola bíblica dominical da sua igreja e também aprender a palavra de Deus. Não tem coisa melhor nesse mundo do que aprender a palavra de Deus. E eu te convido hoje a estar aprendendo sobre o dom ministerial de evangelista, que infelizmente fazem muitas confusões, assim como no dom ministerial de apóstolo e como também no dom ministerial de profeta. O dom ministerial de evangelista também é feito muita confusão, mas eu espero que essa aula possa esclarecer e iluminar a sua mente para o bom entendimento da palavra de Deus. Para iniciarmos, vamos lá. Afinal de contas, irmão Rafael, o que é evangelista? Evangelista vem de uma palavra grega que quer dizer transmitir as boas novas. E eu fiz questão de acrescentar aqui, quais boas novas? Do Evangelho de Cristo. Então, o evangelista nada mais, por definição, é do que aquele que anuncia boas novas, as boas novas da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, que é poderoso para salvar, libertar, transformar e levar o homem para o céu. E eu não poderia, de forma alguma, deixar de dar o melhor e o maior exemplo de evangelista que nós já tivemos. Quem é esse? Talvez você possa pensar em alguém famoso, alguém da atualidade, mas para mim, não tem melhor evangelista e não tem maior exemplo do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele veio trazer o evangelho de salvação a todos os homens. Ele fez questão de trazer essa mensagem porque ele creu e ele, através da sua palavra, ele salvou vidas. A Bíblia Sagrada vai dizer, Lucas, Mateus, Marcos e João, fiz questão de pegar uma referência de cada evangelho escrito que eu deixo para sua meditação. Lá em Lucas, a Bíblia Sagrada diz, o Senhor Jesus falando, evangelizar é chegado o reino dos céus entre os homens. Mateus 4,17, ele vai dizer, arrependei-vos. Marcos 1,15, ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas 4,43, ele pregava também nas sinagogas, não apenas nas ruas. E João 14,6 finaliza aqui ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de evangelista para mim, pois ele pregou tanto para pessoas individuais como para grandes multidões. Ele não fez acepção de pessoas, mas ele pregou a boa palavra de Deus. Seguindo, irmão Rafael, agora eu já sei o que é evangelista. Então, o que é o dom ministerial de evangelista? Vamos lá. Como todo dom, nós temos que entender que é uma capacidade sobrenatural. No caso do dom ministerial, o dom é concedido por Cristo. Logo, é uma capacidade sobrenatural dada por Cristo para pregar o Evangelho. Ou seja, o dom ministerial de evangelista não é simplesmente pregar a palavra. Não. Pregar a palavra, evangelizar, você está sendo um evangelista por função, por obediência à palavra de Deus, está correto, que transmitir as boas novas. Mas o dom ministerial é uma capacidade sobrenatural. É algo que vem de Deus de uma tal forma que impacta as pessoas. Obviamente, eu posso estudar uma palavra, eu posso fazer um esboço, eu posso preparar um estudo e impactar vidas com a graça de Deus, correto.
Só que a capacidade sobrenatural do dom é aquela capacidade que você vai entender com esse exemplo. Eu acredito que você conhece vidas que têm esse dom, mas nunca percebeu que era um dom ministerial. Achou apenas que era uma pessoa que estudava a palavra. Pessoas que vão pregar o evangelho e eles têm uma habilidade tão tremenda da parte de Deus para falar a palavra do Senhor, que ele consegue levar as vidas a Cristo. Isso sim é uma manifestação do dom ministerial de evangelista, ok? Um exemplo bíblico muito importante que está na nossa revista é o exemplo do evangelista Felipe, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 35. A Bíblia Sagrada vai dizer que Felipe estava andando por uma região, estava ali passando uma grande caravana, e um homem eunuco etíope, que veio da sua terra para o lugar onde ele estava caminhando com a sua carruagem, e ele lia a palavra de Deus em Isaías. E a Bíblia Sagrada diz que Felipe ouviu o que ele lia. Quando se aproxima da carruagem, Felipe tem ali uma estratégia para conseguir falar e explicar a palavra de Deus para aquele eunuco, e assim o consegue ganhar para Jesus. Isso é uma manifestação de uma capacidade sobrenatural de Deus para pregar a palavra do Senhor. Para melhor entendimento, se ainda ficou dúvida, eu vou revisar para você de uma forma bem simples. Existe, na verdade, 3 tipos de evangelistas. Quais são eles? O primeiro tipo de evangelista sou eu, sou você, é todo o crente. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você cumpre esse ide de Jesus, quando você cumpre essa ordenança de levar a palavra ao seu vizinho, às multidões, em uma igreja, em um evento, grande ou pequeno, você está sendo um evangelista, porque você está fazendo o papel do evangelista, que é levar a boas novas de salvação. Existe também o cargo eclesiástico de evangelista. O que seria esse cargo? Seria para o governo, para a liderança da igreja. Algumas igrejas, incluindo a minha, qual eu sou membro, possuem o cargo de evangelista, que é para a organização da igreja, que é para o seu governo, para a sua direção, para a melhor condução da obra de Deus. Aquele que é o evangelista por credencial, aquele que é evangelista por uma designação do seu ministério, não significa que ele tem um dom ministerial de evangelista, mas que ele está fazendo uma função ministerial da igreja. Porém, ele pode ser usado por Deus e ter o dom ministerial. O todo crente, aquele como eu e você que leva a palavra do Senhor a todos, também podemos ter o dom ministerial. Porém, eu deixei aqui de uma forma mais clara para você entender. E por último, o dom ministerial de evangelista, que é manifesto pela liderança da igreja para o bom governo do seu povo. É interessante entender e fixar bem aos irmãos que os dons ministeriais, eles sempre estão voltados para a liderança da igreja. Logo, aquele que tem o dom ministerial de evangelista, ele dificilmente vai conseguir ficar preso na direção da igreja, né? A pessoa que tem uma chamada, que tem esse dom ministerial, normalmente ele está no campo, normalmente ele está evangelizando nas ruas, ele está sempre em movimento. Por quê? Porque a chamada dele faz com que ele tenha esse comportamento. Então, normalmente, aquele que é evangelista pelo dom ministerial, pelas visões das nossas lideranças, são colocados para o trabalho na rua, para encher as igrejas de almas, para desbravar aí onde o evangelho não está chegando, e após esse evangelista trazer essas almas, encher a igreja, podemos dizer assim, aí entra o papel ministerial do pastor, ou do ministério do pastor. Pode ser exercido pelo próprio pastor local, ou por algum auxiliar dele ali, para quê? Para arrebanhar esse povo que foi ganho pelo evangelista e cuidar das ovelhas do Senhor. Aí, por último, eu quero finalizar aqui para os irmãos, deixando a função do evangelista e algumas críticas
pessoais minhas, que eu espero que acrescente também no seu entendimento. Na função do evangelista, a primeira função que o evangelista deve ter é pregar o evangelho. Nossa, Rafael, mas parece ser tão básico. Pois é, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz que a função do evangelista é pregar o evangelho. Atos, capítulo 20 e versículo 24, diz assim a Bíblia Sagrada: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Infelizmente, por aí, tem muitas pessoas que, ao invés de pregar a palavra de Deus, pregam motivações, pregam psicologia, nada contra os psicólogos, mas o evangelista prega a palavra. Ultimamente a gente vê muitas mensagens, muitos meios, muitos teatros, muitas formas de querer pregar a palavra de Deus para trazer a pessoa para Jesus, quando a Bíblia diz: prega o evangelho. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, mediante a pregação do evangelho. Então, aquele que tem a chamada de evangelista, o dom ministerial de evangelista, ele prega o evangelho. Talvez a pessoa que tenha o dom ministerial de evangelista, ele não consiga nem se expressar a grandes multidões, mas ele pode conseguir se expressar no evangelismo individual. É uma estratégia de Deus. Talvez ele não tenha aquela habilidade para um sermão avivalístico, mas quando ele pega a palavra de Deus e ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, meu irmão, ele ganha as multidões para Jesus, porque nele se repousa uma capacidade sobrenatural para pregar a palavra do Senhor. Uma outra função do evangelista é que ele está em movimento. Evangelista, como eu disse agora há pouco, dificilmente ele vai conseguir ficar parado na igreja, sendo, por exemplo, dirigente da igreja. É uma pessoa que está em movimento, é uma pessoa que está constante na obra de evangelismo, é uma pessoa que quer estar em cruzadas, é uma pessoa que quer fazer campanhas, é uma pessoa que quer fazer movimentos para que ganhe vidas para Jesus. Então é uma pessoa que está em constante movimento. Um exemplo bíblico disso é Filipe, né? A Bíblia Sagrada vai dizer que ele evangelizou o eunuco ali, depois dali Deus o arrebata para outra cidade, e olha que engraçado, quando ele é arrebatado para outra cidade, se fosse eu tomaria um susto, né? Eu pensaria assim: nossa, eu estava conversando com o etíope aqui, e agora eu estou em outro lugar, o que aconteceu comigo? Mas Filipe não, ele nem quis saber o que aconteceu, ele já continuou pregando a palavra de Deus. O evangelista sempre está em movimento. E a Bíblia Sagrada diz: prega em tempo e fora de tempo. Também a Bíblia Sagrada vai dizer que o evangelista ele prega as multidões, mas ele também prega para apenas uma pessoa. Assim como Felipe pregou para apenas uma pessoa, o evangelista também ele prega para as multidões. Depende da sua habilidade. O importante é ele colocar em prática o dom que Deus confiou para ele para ganhar vidas. Pedro pregou e ganhou 3.000 almas. Filipe ganhou o etíope, depois continuou pregando para as multidões. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, a Bíblia Sagrada diz que ele pregava nas praças, pregava nas sinagogas, pregava para as multidões, mas ele também pregou para o gadareno. Mas a Bíblia diz também que ele pregou para a mulher samaritana, ou seja, o evangelista ele não perde tempo, ele não perde oportunidade. Aquele que quer ouvir a palavra de Deus, a esse ele prega. E também eu deixo aqui por último que a glória pertence a Deus. Timóteo, capítulo 1 e versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. O evangelho não é do evangelista. O evangelho é de Cristo.
Por isso que é Cristo que deve ser pregado e a glória deve ser dada a Ele. Eu espero, meu irmão, que essa aula edifique a sua vida. É sempre um prazer poder comentar os assuntos da Escola Bíblica Dominical. E esse é um assunto maravilhoso. Eu espero que você, que faz parte da liderança da sua igreja, busque em Deus esse dom. A Bíblia Sagrada diz que o campo é grande, né? A seara é grande, o trabalho é grande e que devemos rogar ao Senhor para mandar mais trabalhadores. Tem pessoas que estão nas lideranças da igreja e dizem assim: eu não aguento mais a liderança, Senhor, mande outro líder. Não, a orientação divina na obra, na seara, não é pedir para trocar a liderança, mas pedir ajuda à liderança. Que você na sua igreja, que você no seu ministério, que você que desenvolve um papel de liderança na sua igreja, peça a Deus o dom ministerial de evangelista, para que através da obra das suas mãos, o Senhor lhe use para ganhar vidas. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que essa aula edifique a sua vida. Compartilhe, curta, se inscreva no canal. É sempre um prazer falar a palavra de Deus a você e até a próxima.